Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, bem-vindos à liturgia da palavra dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual. Estamos no 11º domingo do tempo comum, dia 16 de junho, e o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 4, do 26 ao 34. Estamos no ano B, por isso aparece com frequência o evangelista São Marcos narrando os mistérios, a mensagem do reino de Deus. No evangelho de hoje, Jesus diz o seguinte: naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus ainda diz: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então, o que é que Jesus está querendo nos dizer por meio destas parábolas? Tanto a parábola do Evangelho, falando sobre o reino de Deus ser semelhante a alguém que semeia, que espalha a semente na terra, como também ser semelhante ao grão de mostarda lançado na terra. E tem também a parábola da primeira leitura de hoje, que vai falar o seguinte: assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros à sombra de sua ramagem. As aves farão seus ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Então, com essas parábolas, Jesus quer nos mostrar que Ele é quem faz todas as coisas. Que nós, seres humanos, somos, diante dele, praticamente insignificantes. Ou melhor, insignificantes. Que os nossos projetos do reino de Deus, que os nossos pensamentos a respeito do Messias, são coisas, são conjecturas de nossas próprias cabeças. Mas a realidade é outra. Veja, Jesus quer dar uma resposta às ideias e expectativas messiânicas dos judeus de seu tempo, e também a nós. Havia alguns grupos que queriam o Messias segundo a sua perspectiva. Por exemplo, havia os fariseus, que pensavam poder apressar o advento do reino com a penitência, os jejuns, as observâncias da lei e das tradições. Havia também os chamados zelotas,
que alguns vão dizer que Judas talvez fizesse parte desse grupo, que procuravam implantar o reino recorrendo à violência e à resistência armada contra os conquistadores romanos. Enfim, havia os apocalípticos convencidos de poder estabelecer com precisão, por seus cálculos cabalísticos, a hora e o lugar da gloriosa manifestação do Messias. Hoje nós podemos ver que existem os mesmos pensamentos, só que travestidos de outros, vamos dizer assim, outros grupos religiosos. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, fazem desde muito tempo os seus cálculos a respeito da volta de Cristo. E erraram por 2 vezes, se eu não estou enganado. E também querem trazer os pensamentos, os costumes judaizantes para a igreja. Existem também aqueles chamados presbiterianos que têm a mentalidade gnóstica, que vão falar de um grupo seleto, eleito por Deus, e que só este grupo, esse pequeno grupo, será salvo, enquanto os demais serão condenados. Ou seja, aqueles que acreditam na predestinação fatalista, aqueles que acreditam na predestinação onde vai limitar o número de eleitos e designar o número dos condenados eternamente. Existem também aqueles apocalípticos que vão pegar o Apocalipse e interpretá-lo, fazendo terrorismo a respeito do fim do mundo, a respeito da vinda de Cristo, a respeito das ações diabólicas de Satanás, quando na verdade Jesus quer nos mostrar, meus irmãos, que o reino dos céus, ele é uma ação primária de Deus. Deus tira, na primeira leitura de hoje, um broto, uma copa do cedro mais alto e planta numa montanha. E faz com que aquele broto que ele plantou se torne maior do que todas as outras árvores. Isso é o reino de Deus. Isso é uma ação de Deus. E ele vai dizer, ele faz a árvore alta ser rebaixada, a árvore baixa ser elevada, a árvore verde secar e a árvore seca brotar. Então é Deus que tudo faz. É Deus que tudo realiza por meio de sua palavra. Quando nós pensamos em realizar as nossas missões evangelísticas, nós temos que ter em mente que nós seremos meros instrumentos na mão de Deus. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. É o que relata para nós o apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 6 ao 10. Veja o que diz o apóstolo São Paulo. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Caminhamos na fé e não na visão clara. Porque é uma ação de Deus, não é nossa. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida
corporal. Ou seja, São Paulo está dizendo: nós não caminhamos com esses olhos humanos. Nós caminhamos com os olhos espirituais. É por isso que São Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu, repousou, caiu no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E outrora, em ocasião, em instrução aos romanos, São Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender que devemos sim trabalhar em prol do reino, mas com a certeza daquilo que Jesus disse em São João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer, porque é Ele que realiza em nós, diz São Paulo, tanto o querer como o realizar. E Ele não deixará em nós inacabada a obra que Ele iniciou. Nós possamos pedir ao Senhor a graça de confiarmos nele, de esperarmos nele. E tudo que nós façamos ou venhamos a fazer, que nós tenhamos a certeza que só fazemos porque Ele nos capacitou, pois sem Ele nada, absolutamente nada, poderíamos fazer. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.